você vai ouvir neste podcast. Ah, não pode isso que isso é do diabo, não pode aquilo que isso, aquilo é do diabo, aquele filme é do capeta, aquele jogo é do capeta, aquela música é do que diabo. Ele é o maior produtor cultural da história. E é engraçado também pensar que, como a gente não conhece direito o diabo da Bíblia, rola um medo geral, assim, das pessoas cristãs de entrarem em contato com séries que trazem essa figura de alguma forma, né? O cargo de advogado do diabo era algo presente na Igreja Católica até 1983. Existia uma função na igreja que era o promotor da fé. O Iron, eu vejo que muitas músicas que eles fazem que tem essa associação ao diabo e tal, é uma crítica à religiosidade. Fala galera, estamos começando mais um podcast da Glocal. Mais uma vez a nossa equipe de cultura pop está aqui preparada para trazer um assunto um tanto quanto polêmico. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o diabo na cultura pop. Sou eu que vai sair desse podcast. Estamos aqui, eu, Edu Molina, com um convidado especial hoje, querido amigo Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros, conhecido aí pelos seus devocionais pop. Edu, fala um pouquinho aí pra gente. Tudo bom, Edu? Pessoal da Glocal, quero dizer que é uma honra poder estar com vocês. Acompanho de longa data o Glocal, tive o prazer de participar no passado, visitei, estive na série O Ditador que Vive em Mim, assisti o episódio sobre Hitler e fui muito impactado, né, com tudo que os meus olhos puderam ver. Bom, eu como Eduardo Medeiros, eu trabalho, esse é um tema muito interessante para a gente discutir. Eu sou professor de História Medieval, doutor em História Medieval pela UFPR, aqui do Paraná, e também tem o projeto Parábolas Geek, que fala sobre cultura pop e cristianismo, né? O Edu Molina já participou várias vezes comigo aí do Parábolas, e nós temos feito um trabalho aí já de 7 anos abordando personagens da cultura em geral, literatura, séries, quadrinhos, filmes e tudo mais, fazendo a ponte, aquela associação com a cultura. E esse trabalho gerou alguns livros, entre eles o Devocional Pop, 40 Dias com os Vingadores, 40 Dias com Star Wars, e o último lançamento, no meio da pandemia, lançamos 40 Dias com a Liga da Justiça. Então vai ser um prazer, estou muita expectativa aí pelo papo de hoje aqui a respeito do diabo. E acho que um dos objetivos da minha participação aqui é até o final eu descobrir se o diabo é verdadeiramente o pai do rock ou não. Carol! Fala, Carol! Voltei aqui, né, pra falar sei lá o que, eu nunca sei o que eu vou falar nesses podcasts e ainda já chegamos aqui de novo com falar logo do capiroto, né, e eu queria dizer que se esse podcast fosse um videogame, o único item que eu ia precisar era um bigode. Então tá. Não sei se alguém aqui como pegou assim, gente? a Mulher de bigode, nem o diabo pode? Vocês não conhecem essa expressão? Olha aí. Não, logo eu andei por outras bandas. Logo na abertura a gente já tá aprendendo uma coisa nova aqui. Muito obrigado, Carol, por acrescentar algo às nossas vidas. Bom crepúsculo para todos vocês, aqui é o Silas Chosen. Eu estou nesse podcast para descobrir se Deus é brasileiro, qual é a nacionalidade do capeta. Vixe. E eu tenho... Existe aquela máxima do cara do Massacration, que se Deus é brasileiro, o diabo é americano. Vamos ver o que esse programa nos reserva, vamos ver o que nós podemos extrair, né, sobre esse programa de visões acerca do diabo na cultura pop. E a gente vai começar esse papo logo depois da vinheta. Manda aí, Renatão. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Eu estou feliz de podermos estar reunidos para conversar sobre a coisa maléfica. Eu queria começar propondo para essa mesa de bar santo e ungido, o que é o diabo para vocês?
Quem responde primeiro? O que é o diabo? Eu não vou perguntar, no que você pensa quando alguém fala no diabo, porque provavelmente vai ser numa pessoa vermelha com chifres ou numa figura política. Quando eu, particularmente, penso na questão do diabo, e eu praticamente cresci dentro de um lar cristão, comecei a me entender por gente já dentro de um lar cristão. Então, mas era aquele lar cristão dos anos 80, em que tudo era do diabo. Né? Qualquer coisa que a gente fizesse era do diabo, ia para o inferno. Então, a visão que eu tenho, né, dessa questão do diabo é o ser mais maléfico que existe na face da terra. É aquele ser que está me assombrando o tempo inteiro, que todas as coisas que eu fizesse, ele estaria perto, me cercando, né, me olhando, me observando. Era uma coisa assim absurda. Eu tinha que dormir com a luz acesa, a cabeça coberta, porque eu tinha um pavor só de imaginar a figura do diabo. Foi assim que eu cresci, nesse lar evangélico. Olha, Edu, eu também cresci meio na mesma pegada, assim. Apesar do meu pai ser sempre um pouco mais progressista, né, no meio. Meu pai sempre foi meio polêmico, mas eu cresci nesse meio, não tem jeito, cresci ouvindo essas histórias. Pra mim, o diabo é a voz que sai do disco da Xuxa ao contrário. Assim. Basicamente é isso. Eu nunca parei muito pra pensar, não. Vou confessar pra vocês. Acho que, assim, falando sério, talvez o diabo pra mim é a representação dos desejos distorcidos do coração humano, assim, sabe? Tipo, é meio complexo falar disso, mas eu acho que tem a ver justamente com esse desejo caído, né? De pecado que a gente tem em relação a Deus, em relação à glória, em relação à vida eterna. Eu acho que o diabo meio que, pra mim, na minha cabeça, ele representa essas coisas. E ele me dá menos medo do que muita gente por aí, viu? É muito engraçado, porque quando você vai crescendo, você vai meio que entendendo primeiro o que é o mal. Você não entender o que é o mal, talvez a gente não entenda, mas você tem uma ideia um pouco melhor, um pouco mais informada do que é o mal, que seja você religioso ou não. E se você é religioso, você tem uma desculpa para o mal. Não sei se desculpa é a palavra certa, você tem uma explicação para o mal. E essa explicação pode ser tanto o diabo, apesar de que, tecnicamente, o cristão não acredita necessariamente que o diabo inventou o mal ou que o diabo é causador de todo o mal, porque o ser humano tem que ter parte nessa questão. Então, para mim, a ideia do diabo, ela pode funcionar, como a Carol disse, como uma representação do que há de ruim, do que há de pecaminoso na humanidade, mas eu também tenho uma noção de que o diabo ele é uma pessoa, ele é o primeiro desvio, ele é uma pessoa. Eu não quero falar o termo entidade, mas porque isso pode confundir o sentido que eu estou querendo dar para a coisa. Mas ele seria uma personalidade da contradição, e não necessariamente uma contradição benéfica, e com certeza não uma contradição benéfica. Eu imagino muito o diabo como um do contra da Turma da Mônica, só que meio sociopata. Bom, quando eu penso com relação a essa figura, eu entendo ele como... Muitas vezes ele foi até um instrumento da própria igreja para a construção ali de um inimigo comum, inimigos, né? Se a gente for analisar a história como um todo, a gente vai ver em vários momentos os inimigos dessa cristandade mediterrânica, por exemplo, sendo a personificação do próprio Satanás. De um lado, você tem muçulmanos nas cruzadas, que seriam a encarnação do mal, os bárbaros, digamos assim, aqueles povos não romanizados. E para os oratóri, para aqueles monges que ficavam enclausurados nos mosteiros, essa figura demoníaca estava ligada às tentações, aos desejos da carne, né, como foi comentado aqui. Então, muitas vezes a mulher vai ser associada a isso por ser essa figura tentadora, né, para aqueles homens que ficavam enclausurados no claustro e tudo mais. E isso vai
tendo nuances conforme o contexto vai mudando, e aí ele vai sendo adaptado. É interessante, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, não vou ficar dando spoiler aqui, senão depois eu não tenho mais o que falar, né? Mas também, assim, já entrando na conversa de bar, que é isso aqui, uma coisa interessante é que não é só exclusividade do cristianismo usar o diabo como desculpa e falar, você é do diabo, logo você é inimigo, como as tias católicas fazem com qualquer coisa com distorção musical. Porque você também tem muita investida própria do islamismo nessa direção. A gente conhece que o Islã fala bastante do diabo como uma figura controladora, ou pelo menos isso é bem estereotipado quando a gente vê alguma manifestação política por parte de grupos islâmicos falando, por exemplo, que os Estados Unidos é o grande Satã, esse tipo de coisa. Satanás! Venha cá, Satanás! Qual a primeira vez que vocês lembram, eu vi uma coisa e essa coisa era o diabo? Na televisão, na música, num videogame. Comentar algo bem interessante. Eu lembro que eu era pequeno, tava passando uma novela da Globo, eu não lembro o nome, eu acho que era Rei do Gado. Tinha um personagem que tinha um cramunhão dentro de uma garrafa, que era um diabinho. Ficava dentro da garrafa dele, em algum lugar. E eu vi aquilo e falei, cara, o diabo é desse tamanho e tem é desse jeito aqui e tudo mais, né? Aí a gente já começa aí que eu já não podia assistir novela desde o começo da vida, porque a Globo é do capeta. Continua sendo até Continua agora, sendo. Né? Continua sendo, pois é. Eu acho que pra mim sempre teve a figura do anjinho e do capeta, né, em tudo que é desenho. Mas a primeira figura do diabo, assim, no audiovisual que me marcou foi o Alto da Compadecida. Eu tô vendo uma foto do cramulhãozinho na garrafa. Era na novela Paraíso. Eu achava que era o Rei do Gado também. Eu também. O que eu tô vendo aqui... Eu não lembro que novela, mas eu lembro disso. E a minha mãe assistia. Tião Galinha, eu lembro. Era Tião Galinha o nome do personagem. E eu ficava apavorado quando aparecia ele. Eu tinha medo. E minha mãe assistia a novela... E eu com medo, e ela só falava, sai daqui, moleque, faz ela mudar de canal, sai daqui. Ai, gente, tem uma história interessante que eu não sei se eu posso falar, porque foi meio que uma conversa particular, mas acho que sim. Eu sou amiga, olha a carteirada, eu sou amiga da bisneta do Juscelino Kubitschek. Caramba, essa é uma carteirada muito indireta. É indireta demais. Muito. Quase não é uma carteirada essa carteirada. Não, mas é agora, porque as histórias que ela conta são, tipo, histórias literalmente da história do Brasil. Então, isso é muito... Tem razão, mas eu tenho certeza que eu sou amigo do bisneto de alguém importante. E a Carol fala isso com 2 historiadores aqui. Você vai apresentar ela quando pra gente? Eu preciso perguntar É por isso que é carteirada, não é pra quem tá ouvindo, é pra aqui, ó. Aqui é a carteirada. Eu preciso perguntar pro Elias se o bisavô dele foi importante. É possível. Apesar de que agora eu tô muito interessado na sua ideia, porque eu espero que você vai falar que o Juscelino Kubitschek tinha um pacto com o capeta, no mínimo. Não, mas ele foi encontrar com algum opositor. E ela fala que a avó dela conta que a bisavó dela, né, a esposa do Juscelino, colocou um santo embaixo da cadeira que o cara sentou, que ela tinha certeza que ele era o capeta. E... Essa história é ótima. Exatamente. Exatamente. Então, assim, nossa política sempre lá da cabeça até o pé. Até hoje. Até hoje. Sabe onde que eu lembro, cara, de uma imagem que me marcou, assim? Foi uma historinha da Turma da Mônica, né, de ter visto o diabo ali, né, vermelhinho, com chifrinho, tridente na mão e tal. Eu lembro de ter visto a primeira imagem que me marcou, né, do diabo. Eu não lembro a história, não lembro o contexto, não lembro nada, mas eu lembro que me marcou de ter olhado e de ficar pensando, puta, Turma da Mônica, tipo, eu tenho um anjinho bonitinho, os caras metem agora o diabo no meio da história, né, tipo, foi uma coisa que me marcou, assim, a primeira visão que eu lembro, assim, do diabo, né, de ter registrado, né.
E aí depois essas novelas pitorescas da Globo, aquela musiquinha do Globo Repórter, pra mim é uma música que anuncia o inferno também. Então são coisas que é terrível, né? Terrível. Eu acho que a primeira imagem que eu tenho é de um filme do ano que eu nasci, apesar de que duvido que eu tenha visto ele no ano que eu nasci, devo ter visto. E pior é que é um filme que eu nem assisti, eu só conheço a imagem, que é o filme A Lenda, do Tom Cruise, e que o vilão é um diabão. É o Tim Curry numa maquiagem que devia pesar 70 quilos. Ele é um cara gigante vermelho com uns chifres completamente não práticos. Eu não imagino nem como você consegue mexer a cabeça com aqueles dentes, com aqueles chifres. E ele é muito icônico, é um design muito legal, muito bem feito de personagem. E é um filme do Ridley Scott, quem diria. Satanás! Venha cá, Satanás! Agora, esse formato... E eu queria aproveitar que temos um professor de história medieval. Medeiros, você é o quê? Posso dizer que sou um medievalista, acho que é melhor do que... Isso, essa palavra maravilhosa que traz tanto pedigree ao nosso podcast. Um medievalista, que deve ser uma profissão com excelente Antiga. Salário. Muito antiga. Antiga. No mínimo 1.200 anos de idade, essa profissão. Ele é um historiador que dá mais credibilidade do que eu. Com certeza, Edu. Eu vou perguntar sobre a formação das coisas do mundo para um cara que tá aqui e pode me falar todos os detalhes dos vikings, ou de você que fica focado... Eu não sei nem qual é a sua especialidade, Edu. Se você tem alguma. Tá com zero moral, hein, Edu? Vou te contar. Total, né? De maneira nenhuma menosprezando, não quero menosprezar de maneira nenhuma o Edu, mas o Edu é um mero historiador quando temos um medievalista. Não tem comparação, não tem comparação. Então, querendo perguntar para o medievalista, eu queria saber se você tem alguma coisa que você possa trazer à mesa sobre o que essa é, porque a gente pensa muito na história do cristianismo. Imagino que pelo menos para o mundo ocidental ninguém mais carregou a história do diabo, a existência, a personalidade do diabo como uma entidade factual ou mitológica do que os cristãos. E se a história do cristianismo, como é que o diabo passou pela história do cristianismo de 2.000 anos atrás até agora, inclusive passando por essa grande fleuma que foi a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Ganhei pontos agora, que eu sei. Ganhou pontos, mas a pergunta é bem complexa, vou te contar. Só por ter falado fleuma, o Silas tá até falando difícil hoje aqui, por causa do convidado. O Silas tá se superando hoje, cara. Parabéns. Hoje ele tá. Fala, Edu. Bom, é interessante a gente pensar a respeito disso, que quando a gente pega, por exemplo, a visão hebraica sobre Satanás, ele é um servo de Deus, né, que a gente vai ver retratado, por exemplo, lá no livro de Jó. É alguém que se sujeita a Deus, à vontade de Deus, para testar ali a fidelidade do servo de Deus. Mais ou menos essa é a visão que você tem nesse Antigo Testamento. Você tem, acho que muito poucas citações ao nome de Satanás no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você só tem o Gênesis e Jó, basicamente. Algumas você coisas tem outros fantasmas e você tem um fantasma e um monte de deuses babilônicos também. E no Novo Testamento você vai ter uma proliferação, assim, vai ter um aumento significativo ali nas citações a respeito dele. O que acontece de diferente entre os dois elementos? Há um exílio na Babilônia, onde os hebreus vão ter contato com uma outra maneira de enxergar essa questão entre bem e mal, né? Vendo dos persas, Zoroastro, a ideia de dualidade e tudo mais. E isso vai chegar próximo ao primeiro século, né? Uma visão diferente que vai... É uma fonte que os judeus que vão se converter ao cristianismo vão beber para escrever os seus textos. E aí você tem ainda uma imagem de Satanás que não é representada. Você não vê artistas cristãos pintando essa figura de Satanás. Isso vai acontecer muito tempo depois, principalmente depois da queda do Império Romano, você começa a ter uma certa tentativa de visualizar. Por quê?
você precisa ganhar povos pagãos. E esses povos pagãos, para serem ganhos, você precisa usar os deuses politeístas deles para fazer essa dualidade. Então, você pega, por exemplo, um deus Pan, que tem pés de bode, e você acaba incorporando nesse imaginário. Você pega o tridente de Netuno, por exemplo, e coloca na mão dessa entidade que vai se construindo. Você vai anexando vários elementos desses povos pagãos para construir esse adversário, né? E a partir dessa imagem que vai sendo construída ao longo dos séculos, e ela vai ser muito intensificada, principalmente no século 13 e 14, em função da peste negra, que vai gerar um poderio muito grande para Satanás nesse período, porque a igreja, né, os padres, não têm condição de derrotar esse inimigo, né? Você imagina não só isso, não só de derrotar, mas eles precisam explicar. Sim. Em 2 meses, 1/3 da Europa morreu. Explica alguma coisa, por favor. Se a gente fizer uma comparação tosca aqui com o que a gente está vivendo, com 140 mil mortos no universo de 210 milhões de habitantes, todo mundo conhece alguém que teve um amigo, alguém próximo, um conhecido de um conhecido. Multiplica isso para 30% da população e você vê a catástrofe e o desespero que se implanta. Com isso, você potencializa um inimigo que você não consegue derrotar. Então, essas imagens demoníacas mesmo, você começa ela tem um respaldo em livros apócrifos, que vão ser utilizados depois, inclusive, por Dante, lá no século XIII, para escrever a Divina Comédia, inclusive. Então você começa a compor essa imagem que é ocidental de Satanás ao longo dos séculos. Então eu entendo que é uma construção cultural também, que é uma resposta da igreja, digamos assim, para essa sociedade, para as dificuldades que a sociedade vai impondo, e também uma construção de um elemento para contrapor, né, com essa igreja quando você precisa fazer com que os pagãos se convertam ao cristianismo. Você acaba usando elementos desse próprio politeísmo para compor essa figura desse adversário de Jesus Cristo aí ao longo dos séculos dessa história do cristianismo. E é bem interessante. Eu acho que já dá para linkar com uma coisa que eu queria chamar a atenção. Eu queria conversar, na verdade, que é sobre porque você falou muito de acordo com o que ia acontecendo em volta da sociedade, da cultura como um todo. Os detentores da cultura, ou de qualquer da cultura que havia, dos artefatos culturais que haviam, dito a igreja, eles é quem tinham as histórias, eles é quem tinham os contos, eles é quem tinham a leitura, eles é quem falavam. Eles começam a apontar para o diabo como, a peste negra é o diabo, os bárbaros são o diabo, aquele bode matou uma pessoa, com certeza é o diabo, aquela mulher está falando com um gato, deve ser o diabo, vamos queimar os dois. Então, e isso, claro, sim, acaba se impregnando na cultura de alguma forma, e isso tem uma volta, a cultura ela vai regurgitar esse tipo de coisa. Você tem, e aí eu queria chamar, por exemplo, falar sobre começar, na verdade, assim, a cultura pop, a parte da cultura pop, que você tem o diabo, ele acaba sendo representado normalmente como um adversário, como mal, ou de algumas outras formas muito interessantes. E uma das representações mais antigas que a gente tem numa estrutura narrativa é o Fausto, que é um poema ou uma peça. Na verdade, eu tinha feito uma pesquisa sobre o Fausto, e Fausto é uma história sobre um cara que faz um pacto com o diabo. Só que ele é uma compilação, parece que Fausto é uma compilação de uma história que vinha já de tradição oral. As pessoas iam falando sobre Fausto, sobre um cara que teria feito um acordo com o diabo já de maneira corriqueira, como uma lenda, como um folclore, na verdade. E é uma lenda alemã. E na verdade ela é baseada numa pessoa de verdade, que viveu, ele era um alquimista, viveu e depois transformaram a vida dele numa lenda, e ficou mais famoso na história do que foi composta pelo Goethe, que se transformou numa peça teatral. E aí fizeram ópera, fizeram filme,
Você tem zilhões de coisas sobre o Fausto. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma outra lembrança, alguma memória de algum pedaço da literatura que fale do diabo sem ser da Bíblia, porque da Bíblia a gente já está falando também. Vale quadrinhos também. Eu ia citar a questão do quadrinho, né? O que me chama a atenção hoje, né? Nós temos aí bombando, né, a série do Lúcifer, que é uma coisa que eu acho extremamente interessante de fazer esse paralelo, né? A gente tem esse diabo, né, como o Edu Medeiros comentou, sendo construído, né? Então, com partes de animal, tridente, chifre, essa coisa amedrontadora, né, que as pessoas precisavam usar. Então, você sempre usava essa ideia, né, de se você não fizer tal coisa, você vai pro inferno. E aí o inferno o cara pinta como essa desgraça toda, o diabo e tal. E você vai tendo uma desconstrução dessa figura, né, do diabo. E quando ele chega agora numa série como Lúcifer, ele é um cara bonitão, gente boa, é um cara legal, as pessoas torcem pelo diabo. Então é interessante você ver como muda, né, esse conceito ao longo dos tempos. Mas eu queria chamar a atenção porque a lembrança que eu tenho, né, dessa figura do Lúcifer né, através do Sandman. O Neil Gaiman, né, quando ele escreve brilhantemente o Sandman, ele introduz esse Lúcifer que está na série, que tentaram reproduzir na série. E é essa nova versão, né, do diabo. É um diabo que tem esses os cabelos cacheados. Ele tem, na série do Sandman, o rosto é o rosto inspirado no David Bowie. Então eu achei fantástico, né, a inspiração dele, usar o David Bowie por ser o grande camaleão da música, né? Então ele usa o David Bowie como esse retrato. É um inferno que não é tão diferente daquilo que a gente imagina, né? Pensando na questão de um consciente coletivo sobre a figura do inferno, e que as pessoas estão lá sendo torturadas, né, o tempo inteiro, né, torturadas pela sua própria culpa, pelos seus próprios erros. E o Lúcifer é o cara que está ali no meio. E é um Lúcifer cansado dessa vida do inferno. É um Lúcifer cansado de receber a culpa por todos os erros da humanidade, né? Então, um cara que ele tá bem de saco cheio, ele tá no inferno de saco cheio, né? Tipo, tudo que acontece com os homens, a culpa é minha, toda a desgraça do mundo, a culpa é minha, eu tô aqui governando o inferno, tô cansado, e ele se revolta com essa ideia, né, dessa continuação de ser entre aspas, um peão, né, nas mãos desse jogo divino, né? E aí é onde ele parte realmente para tentar ocupar outros espaços. Então, eu acho interessante, né? Para mim, uma lembrança que eu tenho em termos de literatura é pensar nesse Lúcifer que sai, né, sai do Sandman, ganha algumas histórias próprias ali depois, e agora, né, baseado no Sandman, você tem a série, do Lúcifer no Netflix. O Lúcifer no Sandman, como você falou, o primeiro arco em que ele aparece mais proeminente, ele quer se demitir do inferno. Ele chega pro Sandman e fala: cara, eu cansei, quero férias, saquei a chave do inferno. E ele vai embora. E é um inferno bem diferente, é um inferno mais Neil Gaiman do inferno do Sandman, porque é um inferno onde as pessoas, elas sofrem se elas acreditam que deveriam sofrer. Então, meio que no inferno do Sandman, as pessoas que se sentem... Não é as pessoas que têm culpa, é as pessoas que se sentem culpadas é que sofrem até o momento em que elas parem de sentir culpa. Carol, Medeiros, vocês têm algo a adicionar? Eu tava pensando aqui, né, nessa representação do diabo no audiovisual como um todo, e obviamente eu tenho essa minha ótica como mulher, né, e eu percebi algumas coisas. Eu posso estar errada, eu posso estar equivocada, vocês podem discordar de mim nesse sentido, mas eu percebi que o diabo, ele tem uma relação muito particular, assim, com a mulher na cultura pop. Por quê? Ou mulheres que têm características parecidas com homens, tipo fortes, bravas, independentes, elas são
elas são o próprio diabo, tipo o Diabo Veste Prada, né? Que é literalmente isso, que é uma chefe super chatona e exigente, que se fosse um homem, né? Tipo, tudo bem, ela era meio abusiva, né? Mas se fosse um homem, acho que seria mais normal. Então a gente compara esse tipo de mulher com o diabo com muita facilidade no audiovisual, ou o diabo, ele manipula mulheres, né? E ele usa mulheres com muita facilidade. Então tem a ver também com a questão da mulher ser sempre uma figura de tentação, né? Que leva o homem ao pecado. E aí eu fiquei pensando de fato nisso, assim. E aí eu lembrei de Sabrina, que também é uma série recente do Netflix, que fala muito do diabo. Ela é bem adolescente, assim, e até tem umas coisas meio macabras. O diabo nessa série tem muito a ver com o que o Edu Medeiros estava falando, né? Ele tem lá aquela perna de bode, o chifrão e não sei o quê. E é engraçado porque eles falam da religião delas ali, das bruxas. É literalmente um monte de mulher se submetendo ao diabo para receber poder de volta. E é bem machista, assim, tipo, você vê lá os termos, né, pra ela receber o poder, ela é bem machista, assim. Mas eu não assisti a série, mas é uma série crítica ao machismo. É uma série crítica. Ela tá demonstrando... Tanto ao machismo quanto à religião no geral, assim. Uhum. Então, acho bem engraçado. E é engraçado também pensar que, como a gente não conhece direito o diabo da Bíblia, rola um medo geral, assim, das pessoas cristãs de entrarem em contato com séries que trazem essa figura de alguma forma, né? Então, hoje eu vejo essa série sem problema nenhum, tipo, até o Exorcismo de Emily Rose, que foi baseado em fatos reais lá, eu assisto sem problemas, porque eu entendo que aquilo que está sendo representado ali na TV não é o diabo que é retratado na Bíblia. E será que eu tenho que ter medo dele, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, assim. E, enfim, mas em particular nessa questão da mulher, foi uma coisa que eu achei, assim, curioso. Não sei, vocês... Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é muito interessante, não tem necessariamente a ver com o diabo, tem mais a ver com a figura da mulher, mas acaba uma coisa levando a outra, porque como o Medeiros falou, assim, o diabo, ele é o primeiro rebelde, ele é o primeiro a se rebelar na nossa tradição. Então, se alguma coisa está saindo do comum, ou do padrão, ou do, entre muitas aspas, normal, sabe? A própria ideia de que você tem uma ligação entre ser canhoto e o diabo, você tem algum aspecto cultural disso, porque a maioria das pessoas é destra, então a pessoa que é canhota é má, ruim, defeituosa, alguma coisa nesse sentido. Você tem uma crença muito antiga, já bem em desuso, não tão em desuso, porque até não tanto tempo atrás você tinha gente que era forçada, gente canhota que era forçada a desenvolver a habilidade na mão destra. Então, as pessoas, elas têm muita crise para sair do que elas conhecem. E a questão da mulher, simplesmente pelo fato de que a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, como foi criada, é muito machista, a mulher, ela não é o padrão. Então, a mulher, ela é de um desvio do padrão. E toda vez que a mulher se expressa, se impõe, é visto como algo fora do padrão nesse sentido. E aí ela é ou o diabo ou uma bruxa. Tipo, ela é um ou ela é outro. Isso. Ou ela é um ou ela é outro. Ou quando ela mantém, entre aspas, o que ela precisa ser mantida, ela vira uma santa. Tanto que na Jornada do Herói, do Campbell, você tem a figura da mulher como uma santa, como uma auxiliadora divina, ou como uma tentação. E essas são as duas figuras. Ou às vezes como uma recompensa à princesa no final da história. Mas ela quase nunca é simplesmente uma pessoa. Não, mas ela não pode ser uma pessoa, porque você não tem pessoa, você tem arquétipos, e os arquétipos, eles sempre estão em função do protagonista. Uhum. Então, a mulher, ela não pode ser um ser humano normal, pelo menos assim, isso sendo me lembra muito
estrito na questão. Esse me lembra o filme A Bruxa, não é tão antigo, sim, ele retrata muito bem muito bom esse filme. E literalmente, no fim das contas, eu não vou dar spoiler do filme aqui, deixa pra lá. É bom que vocês assistam, mas eu acho que desse filme talvez tenha muito bem essa representação do que eu tô dizendo, assim. E A Bruxa também é conhecido como a versão biblicamente correta de Harry Potter. Pronto, as coisas que eu escuto. Satanás! Venha cá, Satanás! Então a gente já começou a falar e sobre cinema, onde o diabo realmente aparece muito, porque eu imagino às vezes que quando alguém está contando uma história e há uma preguiça para se explicar o mal, há não necessariamente uma preguiça, mas vamos falar, uma ausência de empenho para se explicar o mal, você tem o diabo como explicação. É o diabo é quem fez. E só em algumas vezes você realmente tem uma discussão sobre o que isso pode representar, o que isso pode se representar num sentido psicológico, num sentido sociocultural. Quais filmes sobre o diabo vocês acham que são influentes, que são impactantes, que são importantes para vocês? Fechando aqui, eu acho interessante a ideia dessa figura contemporânea do Satanás, porque a gente pode pensar um pouco da mesma forma, né? Por que na Idade Média ele tinha aquela figura, aquela imagem, e agora ele é o galanzão ali, sedutor Muito boa pergunta. Então, por exemplo, como que a gente pode explicar a necessidade de Satanás num século XX que superou, digamos assim, melhorou muito em termos medicinais, a gente conseguiu vencer uma série de doenças, uma série de problemas que a sociedade teve secularmente no século XX foram resolvidos. Isso vai gerar uma série de efeitos, a gente chama, né, a pós-modernidade gerou uma série de problemas, um desânimo com o futuro, aquela ideia positivista, né, de, nossa, o futuro sempre será brilhante e maravilhoso, né? No século XX a gente tem 2 guerras mundiais, com muita bomba atômica sendo usada contra civis, quer dizer, não deu muito certo os planos aí de um futuro brilhante e maravilhoso. Isso leva a uma certa secularização da sociedade, né? As respostas, né, que a religião pode dar para essa sociedade laica cada vez mais secularizada, ela vai perdendo essa função. Da mesma forma, como que você usa Satanás nesse elemento, né? Quais são os elementos que podem justificar a presença do demônio, digamos assim, nessa sociedade? Você vai colocar Satanás como alguém urbano bem apessoado e sedutor, que pode fazer em alguns comerciais, inclusive, vender um chocolate, carro e tudo mais. Ele acaba sendo um símbolo de luxúria, que para uma sociedade contemporânea não é necessariamente algo ruim, como era na Baixa Idade Média. Então você começa a ter uma série de elementos que lá atrás eram muito... havia um temor com relação a isso. Quando você chega nessa sociedade cada vez mais secularizada, um certo desgaste, digamos assim, desse discurso triunfalista, você acaba tendo até uma certa simpatia, né? Vou fazer um trocadilho aqui com a música dos Rolling Stones aqui, né? Você acaba tendo até uma simpatia com relação a essa figura. Então aí a gente consegue explicar o sucesso desse Lúcifer aí, essa imagem, né? Acaba encaixando muito bem dentro dessa visão, digamos assim, Satanás século XXI, alguma coisa assim, né? É quase uma jogada de marketing de um Kardashian isso aí. Sim. Mas e agora, e você ter colocado dessa forma e lembrar do Sympathy for the Devil do Rolling Stones, é interessante também você pensar que a maneira que o pós-modernismo pegou o século XX, o século XXI mais pra frente, é na questão de que nós precisamos olhar outros pontos de vista. Pós-modernismo, não existe mais verdade, o que nós temos são pontos de vista, não temos mais uma verdade. Então, você tem uma predileção por mudar o foco para
dar protagonismo a coisas que nunca eram protagonistas antes. Então você pensa assim, poxa, o maior antagonista de todos os tempos, o que ele teria a dizer? O que o maior antagonista de todos os tempos teria a trazer para a mesa como um protagonista, como um personagem de ponto de vista, o que ele pensa, o que ele faz, como ele é, como funciona a cosmologia, a mitologia. Aí você tem coisa como o Lúcifer do Sandman e da série de televisão, você tem o Spawn, que não é necessariamente o diabo, mas ele tem uma representatividade demoníaca dentro da história dele. Você tem Hellboy. Hellboy é um excelente exemplo, bem boa. Você tem o Hellboy, que é o destruidor, que na verdade ele é o destruidor de mundos, só que ele foi criado por um bom velhinho, então tá tudo bem. Você tem essa gana de inverter a posição narrativa do personagem, simplesmente porque o pós-modernismo pede isso da gente, que a gente precisa ter um ponto de vista diferente. Porque até agora, o que a gente tem, especialmente através do século XX, especialmente olhando para a história do cinema, é sempre o diabo como a força oculta que está fazendo aquela menina, que está virando a cabeça da moçada. Literalmente, né? Aliás, eu acho que o Exorcista, eu acho que ele é um filme muito clássico, né? Pensando nessa figura do diabo, né? Eu, particularmente, assim, eu assisti esse filme muito sem querer, né? Na minha adolescência, eu estava sozinho em casa e, assim, foi um pavor, assim, absurdo, né? Aquela coisa idiota de adolescente, né? Que ideia foi essa, pelo amor de Deus? Eu tava jogando videogame, desliguei o videogame, meus pais viajando, adolescente sozinho em casa, parei de jogar de madrugada, começando um filme, vou assistir o filme. E aí você vai ver, com o passar do tempo, que era o Exorcista. Mas aí adolescente é idiota, né? Eu não tô com medo, eu vou assistir até o fim desse negócio aí. Cara, eu passei o resto da viagem dos meus pais com a luz acesa em casa, apavorado, não conseguia dormir, desesperado, né? E ali pra mim foi aquela visão clara do tipo assim, caramba, isso é o diabo, né? Ou ele faz isso com as pessoas, né? Então, eu acho que o Exorcista ele tem um pouco disso, né? Ele tem toda a história que conta, o que já aconteceu nas filmagens e aquela coisa toda, você tá mexendo com o diabo, acontece isso, acontece aquilo. Então acho que essa mudança, né, dessa figura, né, desse ser, desse demônio, né, do século XX do cinema, ele vai se transformando, né? A gente não tem mais em quem jogar a culpa, né? Acho que talvez essa pós-modernidade, essa pós-verdade que a gente vive hoje, você não tem mais alguém para jogar a culpa. E uma coisa que eu tenho, até observei esses dias, a minha filha está assistindo Os Jovens Titãs, que aliás é divertidíssimo, e num dos episódios apareceu o Trigon, né, o pai da Ravenna, que é um demônio, né? E ele é pintado como um cara gente boa ali, ele quer destruir o mundo, mas legal, tranquilo, tipo, eu fiquei pensando, cara, tipo, tá aparecendo ali, não necessariamente é o diabo ali, mas a minha filha de 5 anos tá olhando para um diabo e tipo, beleza, tá legal, é só o pai da Ravenna, né? Tipo, como que as coisas mudam, né, ao longo desse período, de você pegar século XX, século XXI, né? Um outro filme que eu acho muito clássico também, Advogado do Diabo, eu acho que ele também traz uma ruptura muito interessante dessa figura, né, de um diabo apavorante, que é um cara de terno e gravata, um homem de negócios, né, um cara que controla, né, tudo ao seu redor. Eu acho também um filme que tem uma visão bem interessante, né? Mas é engraçado porque o advogado do diabo, o diabo ele é um dono de uma empresa de advocacia. E é muito engraçado você perceber uma predileção por você mirar certas faixas da nossa sociedade que, em teoria, precisam de uma amoralidade. E todo o caso desse filme é que advogados são pessoas amorais, especialmente porque elas defendem assassinos, estupradores, pedófilos, etc. Então o advogado ele não tem mãe, ele não tem alma, ele não tem moralidade nenhuma. Logo, o chefe deles, o maior deles, é claro que vai ser o Satanás.
Então, volta a ser um pouco daquilo da gente aluga a imagem do diabo para ilustrar aquilo que nós consideramos como algo ruim, perverso, amoral, antitético a nós mesmos. Também tem a questão de monstrificar, né, aquilo que a gente não pode explicar. Isso! Por exemplo, Hitler. O nazismo. Tem razão. Por exemplo, o nazismo, o fascismo, a gente fala que aquelas pessoas são monstros. Quando, na verdade, a gente entra naquele dilema de muitos dos julgamentos, inclusive, de soldados nazistas, por exemplo, por que você apertava aquele botão? Por que você encaminhava as pessoas para aquela câmara de gás? Por que você não fez alguma coisa? Não, porque eu estava cumprindo ordens, assim, é porque acontece assim, a gente vai banalizando cada vez mais o que é absurdo. Eu acho que isso é bem presente nos nossos dias de hoje. Até que também um dia... conhecido como o ano de 2020. Exatamente. Até que um dia a gente percebe o absurdo que... Tipo, como a gente foi subindo na escala do absurdo. E aí, na história, a gente olha pra trás e vê como algo surreal, como algo muito, tipo, monstrificado, que não tem nada a ver com o que é um ser humano de verdade. Quando, na verdade, é literalmente o que é o ser humano. Emendar aqui na questão do advogado do diabo, o discurso magistral do Al Pacino ali na cena final, onde ele convence ali, né, o seu discípulo, digamos assim, falando a respeito dessa... E é interessante que todas essas narrativas contemporâneas que mostram essa imagem simpática, digamos assim, do demônio, todas elas apresentam Deus como um ser ausente, como alguém ausente que não se importa com a humanidade. Então ele fala no discurso, é uma constante em Lúcifer, na série, né? Deus, ele não tá nem aí com a humanidade, ele tá supernatural também, apresenta a Deus dessa forma meio, que se dane a terra, eu não tô nem aí com o que tá acontecendo. Então é uma contrapartida, né? Você mostra um Deus ausente nessa sociedade secularizada, ao mesmo tempo que você dá voz para esse elemento, né? Satanás! Venha cá, Satanás! O filme que eu separei aqui, pensei, eu não sei se... Não é muito conhecido, mas é A Encruzilhada. Não sei se vocês assistiram, 1986. Esse filme, pra mim, ele é muito bom, muito bom. Todo mundo tinha que assistir, se você não assistiu ainda. É com o Ralph Macchio, Karate Kid no auge ali da sua carreira, né? E ele conta uma lenda, né? Uma lenda de um músico, um violonista de blues, que fez um pacto com o diabo, né, para poder tocar bem. Aí já vem uma outra função do diabo contemporâneo, que é, o cara é bom demais para ser verdade, ou o cara ganhou muito dinheiro, o cara é muito rico, ou ele é traficante de drogas, ou fez um pacto com o diabo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí aí o rapaz descobre essa lenda, né? E aí ele vai atrás da encruzilhada para poder fazer ele também um pacto ali com o diabo. E o interessante é que tem um duelo de guitarras no meio, onde o Ralph Macchio, não é ele que toca, né? Tem um outro guitarrista que faz os riffs de blues, mas aparece um cara desconhecido na época para duelar com ele como o arauto de Satanás ali, que é um guitarrista também, que é o Steve Vai. É muito bom, vale a pena assistir. O Steve Vai, ele perde o duelo no final. E tem uma lenda sobre a filmagem desse filme de que eles precisaram filmar de novo, porque o Steve Vai não conseguia errar. Exatamente. Tocava, droga, você tocou certo, você tem que tocar errado. O cara não conseguia errar, né? Então é um filme interessante sobre isso. 1986, Encruzilhada, Crossroads. Eu acho, eu não assisti, mas é interessante porque o diretor do Exorcista, um cara chamado William Friedkin, dirigiu um monte de filmes conhecidos e bem importantes do cinema dos Estados Unidos. Ele dirigiu um filme. O último filme dele é um documentário onde ele acompanha um exorcista de verdade. Se chama O Diabo e o Padre à Morte. Eu acho que você consegue encontrar em diversas peripécias pela internet. E eu não vi o filme, mas eu li algumas coisas sobre ele. E é um filme em que o Friedkin ele fez meio que para responder ao Exorcista.
Porque é um filme muito cético, é um filme que não acredita no diabo, não acredita em espiritualidade. Ele é um filme que acredita estar seguindo um enganador ou um cara que está enganando a si mesmo. Eu acho que é uma visão interessante. Uma curiosidade só para fechar aqui que eu esqueci de falar, o cargo de advogado do diabo era algo presente na Igreja Católica até 1983. Existia uma função na igreja que era o promotor da fé, né, que era o cara que procurava erros ali nos processos de canonização da igreja. Esse cara tinha que achar as lacunas e questionar ali o processo de beatificação dos santos. Foi abolido pelo Papa João Paulo II em 83. O que aconteceu? De 1900 a 1983, 98 santos conseguiram esse título, né? Com a abolição dos advogados do diabo, né, entre aspas, dos promotores da fé, de 1983 até o ano 2000 foram mais 500 santos. Então, em 100 anos, o cara estava cuidando da porta. Tipo, o João Paulo II tirou segurança. Ele abriu a porteira ali, né? Então é interessante isso, porque o nome ali, existia esse cargo, né? Popularmente conhecido como advogado do diabo, que tinha justamente a função de questionar os milagres, ser cético, né? No sentido de questionar todo o processo e tal. Agora tiraram o cara. Ingresso. O João Paulo tirou entre todo mundo. 500. Mais um sem número de beatificações aí. Então acho que uma curiosidade interessante aí com relação ao filme do advogado. Agora, eu acho que tem a ver também com a questão do que você estava falando, da gente ficar cada vez mais laico, ter pessoas cada vez mais céticas também, né? Deve ter alguma coisa a ver aí. Tem uma coisa que eu quero perguntar agora e tem nome e endereço, é para o senhor Eduardo Molina. Edu Molina, você crescendo como bom, comportado, quase um santo, adolescente, gospel, presente dentro de uma família cristã, você consegue me explicar a sua paixão pelo número da besta? Mas assim, me explicar de uma maneira que não represente a sua excomungação, sua excomunhão do meio evangélico. Eu posso começar explicando, inclusive, que dentro do meu lar cristão, a minha mãe, ela gostava muito de Rolling Stones. Então eu cresci ouvindo muito Rolling Stones. E aí tinha um esquema, porque o meu pai não podia saber, né? Porque o meu pai era extremamente radical, então meu pai não podia saber dessas coisas. A minha primeira banda assim, que eu curti muito foram os Stones. O primeiro show que eu fui na minha vida foi o Voodoo Lounge dos Stones. Quando eu fiz 18 anos, meu pai quase me botou pra fora de casa porque eu fui num show dos Stones, que era uma banda satânica. Você devia ter um rádiozinho. Eu não sei se na época você já tinha Discman ou coisas mais modernas. Eu não estou julgando a sua idade, mas eu imagino que na época você ficava ouvindo e você tinha um botãozinho ali que mudava da Rádio Satanás para o inário do culto cristão imediatamente. Era quase isso, né, cara? Então era todo um esquema de proteção. E nessa, né, dos Stones puxa pro Iron, né? E aí veio. Conheci o Iron e não sei explicar, né, de uma forma, sei lá, tão rebuscada, né? Mas eu ouvi o Iron, foi uma paixão, assim, a primeira ouvida, né? O primeiro riff. Assim como todos nós. Exatamente, né? E quando eu ouvi o Iron, eu comecei a ir atrás das letras, das músicas e me deparo, então, com The Number of the Beast. E aí fica aquela Papai coisa. Não gosta. O que eu faço agora? Aí eu pensei, agora eu sou maior de idade. Falei, agora eu sou maior de idade, não estou nem aí pro meu pai. Eu vou ouvir o que eu quiser. E aí eu comecei, né, como um bom roqueiro rebelde, eu comecei a ouvir Iron. Deixei meu cabelo crescer. Foi outro problema assim, que eu tive em casa. Eu preciso de evidências fotográficas. Essas evidências fotográficas nunca cairão nas suas mãos. Precisamos. Edu, a internet precisa de você no comecinho dos anos 90, ali já é mais pro final dos anos 90 isso, tá? Final dos anos 90, o cabelo chegou aonde?
Um pouco abaixo do ombro, assim, não era tão absurdamente. Já é suficiente. Assim, já era. Suficiente para ser uma lenda. Satanás! Venha cá, Satanás! Sobre por exemplo, sobre o Iron Maiden, sobre esse tipo de aproximação da figura do diabo, você, Edu Molina, como apreciador da boa cultura, como apreciador do bom rock and roll e como professor de história, você enxerga como a maneira que eles usam a figura do diabo? Por que eles usam a figura do diabo? E como, digamos assim, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sempre falo para os meus amigos que não são cristãos, que eu sou uma pessoa que foi muito abençoada na minha vida, porque o meu lar cristão era um lar cristão onde eu podia jogar RPG, videogame, ver Star Wars e ouvir rock pesado. Eu não tenho amigos cristãos fundamentalistas malucos. Eu até tenho, mas eu não falo mais com eles. Então, vocês são os meus amigos cristãos. O Medeiros agora é meu amigo também. Vocês são meus amigos cristãos. Então, vocês são gente fina. Então, eu sou muito abençoado nesse sentido. Você que sofreu perseguição e a fornalha da Inquisição por causa de sua música pagã, me explica um pouco desse fascínio que o pessoal um pouquinho mais fundamentalista tem com o rock and roll, e por que o rock and roll usa a figura do diabo? Qualquer um que puder me explicar já vai me ajudar bastante. Eu não sei, depois o Medeiros pode complementar. Mas a ideia do rock, né, o rock ele ganha força nos anos 60, numa época em que você inicia-se com os movimentos de contracultura, né? O rock ele vem numa pegada de rebeldia, né? Justamente contra aquela cultura certinha, bonitinha da família tradicional americana, né? Que o cara vai trabalhar, vai ter uma família e vai reproduzir isso para as gerações futuras e ganhar dinheiro e tudo mais. O rock ele vem para romper com isso. O rock ele vem para trazer uma voz de liberdade para o jovem, que ele pode escolher o que ele quer, que ele pode fazer o que ele desejar. As letras do rock, elas trazem um pouco desse tom de liberdade, mas o rock também ele é crítico social, ele é crítico político. Ele era visto como algo em que as pessoas que cantavam não eram exemplos morais para isso. Então você começa a demonizar a figura do rock. As guitarras, as distorções, então tudo isso, né, a bateria, né, que também pode ter igreja que o cara tocar bateria, o cara coisa do demônio também. Então você começa a demonizar tudo isso, porque o rock ele trazia uma visão diferente de sociedade, né, uma visão crítica de política, crítica de contextos sociais, econômicos. E aí você vem, né, com bandas como os Stones, né, lá no começo dos anos 60, criticando, por exemplo, a sociedade de consumo americana, essa loucura que era a sociedade de consumo americana. E aí você vão tendo outras bandas surgindo, o Pink Floyd, né, posteriormente, criticando todo um sistema político capitalista. Então você começa a ter isso enraizado na sociedade, e aqueles seguidores do rock começam a ser associados com essas figuras demoníacas. Então, um pouco da ideia do rock ser algo do diabo, ela passa por essa visão distorcida da ideia do rock. Não sei se o Medeiros tem alguma questão histórica aí para complementar essa visão. Interessante, porque se a gente pensa no período Revolução Francesa, voltando um pouquinho mais, é a mesma questão. O diabo vai ser associado aos rebeldes republicanos que estão lutando contra a ordem monárquica, secular, e a tradição e ao status quo. Então, acho que sempre quando há algum movimento de ruptura, você vai acabar tendo essa associação, né, entre o movimento. E aí o que eu acho que as bandas fazem, elas abraçam isso de uma vez. Falam, bom, já que somos associados, então eu acho que é uma jogada de marketing muito inteligente, inclusive, né? Se você tem toda essa mentalidade em cima, essa crítica aberta da sociedade correta, digamos assim, dos cidadãos de bem da década de 50, 60 e tudo mais, você acaba, então vamos abraçar mesmo. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma letra aqui mesmo com o número da besta e tudo mais.
né, vem para o contexto brasileiro, você pega um Raul Seixas, em 1975, escreve uma música chamada o Rock do Diabo, por exemplo, né, literalmente, e aí acaba tendo também um contexto de crítica a essa sociedade, né, eu vejo muito ele criticando essa visão, e até cito o Exorcista na letra da música, é bem interessante, né, que existem dois diabos, um ele é maneiro, um é o que dá o toque e o outro é do exorcista e tudo mais. Então até uma crítica à postura da igreja, esse discurso, né, demonizando tudo ao redor. Então eu acho que o rock, a música, digamos assim, ela acaba tendo esse papel aí de ser um contraponto cultural a uma mentalidade bem anos 50, 60, onde você tem essa gênese desses movimentos de contracultura. Acho muito, muito interessante pensar dessa forma. Eu diria que é um movimento muito antigo, na verdade, é bem europeu colonizador, essa coisa de demonizar a cultura ao redor, né? Então, não é uma coisa de ontem, não é uma coisa de 30 anos atrás, é uma coisa de lá do começo da história protestante católica da igreja. E eu ia falar do Raul Seixas, eu ia falar que eu morria de medo, tipo, toda vez que eu ia no karaokê que alguém cantava Eu Nasci há 10 mil anos atrás, eu morria de medo. E Edu, eu cresci nessa vibe também, né? Eu tinha medo de colocar música do mundo no meu MP3, porque... a música do mundo. Porque eu sabia que, tipo, na minha cabeça, se eu colocasse alguma música que não fosse de Deus, eu ia ser assaltada e alguma coisa ia acontecer. Nesse nível, assim. E o meu ato mais rebelde foi começar a ouvir MPB, né? Mas não cheguei no Rolling Stones, foi na MPB mesmo. Mas... Inclusive, essa música do Eu Nasci há 10 mil anos é uma versão do Elvis Presley, de uma homenagem até, né? E lá foi adaptada, né? Paulo Coelho e o Raul adaptaram, mas a música original só fala de ambientes bíblicos ali e tudo mais. Então é bem interessante até a gente associar ao demônio e tudo mais, sendo que a origem dela tem uma origem um pouco diferente, é bem interessante. Me deu uma saudade da época em que rock era rebelde e contraventor. Eu sinto saudade dessa época. Edu, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que é interessante, né? Então, esse recorte todo do rock. E essas bandas realmente, né, cara? Como o Medeiros falou, eles abraçaram essa visão. Aqui, antes do programa, né, a gente estava falando do Slayer, né? É uma banda que usa muito isso para tirar um sarro mesmo. O Iron, eu vejo que muitas músicas que eles fazem que tem essa associação ao diabo e tal, é uma crítica à religiosidade, né? O The Number of the Beast, né? Eu já acho que não. A história da música, pelo menos, né? Que o Steve Harris ele tem um sonho e essa música é a descrição de um pesadelo que ele teve, na verdade. Não tem nada a ver com satanismo nem nada. Mas eles usam músicas, né? Eles usam isso para criticar a própria religião, para fazer frente com a própria religião, mantendo essa escrita, né? Do rock ser algo que vai estabelecer críticas, né, em qualquer aspecto, em qualquer ambiente que ele passe, né? Satanás! Venha cá, Satanás! Ah, não pode isso, que isso é do diabo. Não pode aquilo é do diabo. Aquele filme é do capeta, aquele jogo é do capeta. Eu diria que ele é o maior produtor cultural da história. Ele é muito mais prolixo do que a Rede Globo, por exemplo. Ele produz muito mais. Excelente roteirista também, né? Todas as... Poxa, não dá pra diabo ser... Já falam que ele é pai da mentira, já falam que ele é pai do rock. Ele vai ser pai do cinema agora também? Pai do cinema, pai do RPG, pai do videogame. Não tem... Não dá pra tanta fruta cair nessa árvore. Uma pessoa É filho demais. Eu já ouvi dizer que ele é pai da política também, então é melhor tomar Mas cuidado. esse aí faz sentido. Aí faz sentido. Esse aí faz sentido, porque a gente sabe que Depois é da aquela... política brasileira, então... Nossa, Local Podcast.